Graça e paz, irmãos. Eu queria... Pensei que era presente para mim aqui. Queria convidar os irmãos para abrirem a Bíblia no capítulo 10 do livro do profeta Daniel. Ainda falando sobre oração e quantas vezes nós temos dificuldade com oração. A Bíblia diz... No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável eu não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Amém. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Daniel era um homem pecador, como todos nós. Mas ele estava sofrendo. Ele tinha sido levado cativo para a Babilônia. Já tinha passado todo o Império Babilônico. Ele vai ser primeiro-ministro do Império Medo-Persa. Mas ele está sofrendo, porque o sonho dele era Jerusalém. O sonho dele era o templo. O sonho dele era o Deus de Israel. E agora ele vê que completou o tempo para os judeus voltarem, mas os judeus não estão interessados em voltar. Não estão. E ele está perplexo. E ele está sofrendo. E por causa disso mesmo, ele diz, por que eles não querem voltar para a nossa adoração? Por que eles não querem voltar para a nossa cidade? Eles foram consumidos pela visão de Babilônia, por tudo que Babilônia oferece, por toda a beleza, a riqueza, o esplendor, a devassidão de Babilônia. Eles se acostumaram. O povo vem como cativo e adquire a visão do lugar para onde foi levado. Uma das coisas que a gente vê, eu vejo muito isso nos Estados Unidos, as pessoas vêm do Brasil ou de qualquer outro lugar para chegar nos Estados Unidos trabalhar. Eles deixam uma história, eles deixam a pátria, eles deixam o clima, eles deixam pessoas para juntar dinheiro, para prover para o futuro deles, porque no Brasil é sempre muito difícil. Mas quando chega lá, daqui a pouco, eles estão comprando os carros mais caros, os sofás mais caros para dentro de casa, os brinquedos mais caros para seus filhos, tudo do melhor. Eles querem viver como os americanos vivem. Mas eles são imigrantes. Eles deveriam estar provendo
para o seu futuro, mas eles se adaptam. Eles querem ali. Foi o que aconteceu com o povo de Israel ali no cativeiro. É tão fácil nos misturarmos. Quando a gente olha a palavra de Deus escrita em Romanos 12, a Bíblia diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que possais compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É tão fácil nos acomodarmos com o mal. É tão fácil entrarmos na moda. É tão fácil buscarmos camuflagens. Primeira atuação do homem, depois do pecado, o que foi? Ele sentiu vergonha que estava nu, ele criou uma camuflagem, folhas de árvore, porque o que tinha ali era árvore, ele queria parecer com as árvores. Até hoje nós continuamos usando camuflagens. Buscamos títulos. Fazemos tantas palhaçadas para esconder aquilo que nos causa vergonha. É gente negra que alisa o cabelo, é pecado? Não. Mas negro é negro. É gente velha que estica tudo. É gente jovem que põe botox. Para quê? Para não parecer com aquilo que você realmente é. Então, nós nos adaptamos. E muitas vezes a adaptação gera morte. Eu costumo dizer, se você quer matar uma rã, você põe uma panela de água quente. Quando a água está fervendo, você joga a rã, ela bate e pula. Mas se você realmente quer matá-la, você põe a água fria na panela, põe a rã dentro e põe no fogo brando. A água vai esquentando, a rãzinha vai se adaptando, é tão agradável. Ela vai abrindo as perninhas, ficando à vontade. Que coisa boa. Daqui a pouco ela dorme, nunca mais acorda. Morreu por adaptação. E quantas vezes nós estamos morrendo por adaptação? Nós estamos procurando nos adaptar com as coisas aí de fora. Nós somos filhos de Deus. Não dá para adaptar com o mundo. Esse povo aqui que estava na Babilônia, os judeus, já tinham se adaptado. Eles queriam lá voltar para Jerusalém. Os muros estavam caídos, as portas queimadas. Eles estavam querendo coisa nova, coisa bonita. Os babilônios eram ricos. Os persas também. Então, Daniel estava sofrendo. Porque ele não adiantava mais. Eu estava com mais de 85 anos. Feito eunuco. Mas ele queria ver o povo de Deus voltando para a adoração. E a Bíblia diz que ele pranteou por 3 semanas. Olha, precisa sentir muita dor para prantear. Isso é uma oração. Por 3 semanas. Manjar desejável, não comi. Ele fez o jejum dele. 3 semanas. Aí ele diz que no dia 24 do primeiro mês, ele estava à borda do rio Tigre. Levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho. Eu queria que vocês observassem a descrição desse homem, porque nem todas as vezes que vem a visão de um ser espiritual é um anjo. Pode não ser da família dos anjos, pode ser Jesus.
quando tem as características de Jesus, é Jesus. Ele diz aqui: levantei os olhos e eis o homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. Seu corpo era como berilo, seu rosto como relâmpago. Você olha para o relâmpago, não tem como encarar. Os seus olhos como tochas de fogo, você não pode olhar de frente. Os seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido. A voz das suas palavras era como estrondo de muita gente. Muita gente quer dizer muitas águas. Ele está descrevendo aqui um ser espiritual que notadamente é Jesus. E ele diz: só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim, e o meu rosto mudou de cor, e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a cair sem sentido, o rosto por terra, não tem como aguentar. Uma visão espiritual sem desfalecer. Agora, depois de 3 semanas pranteando, chorando, jejuando, eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Você pode imaginar? Às vezes, a gente tem uma impressão tão distante do amor, do toque de Deus. Ele vai lá no chão, pega Daniel, sacode, ele ajeita Daniel. Tem uma figura que eu tenho meditado muito agora nessa passagem de ano. Sabe quando Deus chama Moisés lá no Monte Nebo, nas campinas de Moabe? A Bíblia diz que ele chamou Moisés lá em cima. Moisés subiu no Monte Nebo. Eu conheço bem aquilo ali, já preguei ali várias vezes, aquele platô enorme. A Bíblia diz que Deus diz para ele: olha, toda a terra, que sob juramento eu prometi dar a Abraão, Isaque, eu te faço vê-las com os teus próprios olhos, mas para lá tu não irás. Aí a Bíblia diz assim: ali morreu Moisés, servo do Senhor. Ali em cima. E diz assim: Deus o sepultou no vale. Você pensa isso? Moisés caiu do morto, no chão, Deus se curvando. Toma, Moisés, abraça. Traz ao encontro do peito, abraça. Desce com ele do monte até o vale. Escolhe um lugar, cava, deposita o corpo de Moisés e cobre, porque a Bíblia diz que Deus o sepultou. Quando eu vejo essa atitude, esse carinho, esta mistura, essa expressão do amor de Deus, eu fico consternada. Eu fico impressionada. Olha agora que Jesus vem, tira Daniel, quero falar com você, mas não quero você jogado no chão. Fica direito. Ele vai lá e tira Daniel do chão. E ele diz: me pus em pé tremendo. Agora que ele está em pé, tremendo ou não, essa figura, Jesus vai falar com ele. Não temas, Daniel. Não temas. Porque desde o primeiro dia
em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. O que é isso? Olha o que está acontecendo. Desde o primeiro dia em que você aplica, bem, este ano eu vou orar. Este ano eu vou orar. Eu tenho entrado todo ano dizendo que vou buscar a Deus, mas depois eu não faço. Este ano eu vou começar. Ele diz que desde o primeiro dia em que não começou a orar, aplicou, ele teve a intenção de fazer, desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Quem era Daniel? Ele não era nem um pingo melhor do que você ou eu. Porque eu, pelo menos, tenho o Espírito Santo. Eu me rendi a Jesus Cristo. Você também. Daniel não. Mas ele era um homem que falava com Deus. Ele era um homem que buscava a Deus. A Bíblia diz que desde o primeiro momento as palavras dele foram ouvidas. Por quê? Porque às vezes nós pensamos que Deus está tão distante. Quando ele diz, eu não sou um Deus distante. Eu sou um Deus tão perto de ti. Buscar-me-ás e eu serei achado de ti quando me buscares de todo o coração. Pensa o que é Jesus chegar para Daniel e dizer, ei, desde o primeiro minuto que você aplicou o coração, você acordou para a reação, você começou a falar, a sua palavra foi ouvida lá. E a sua palavra moveu os céus e eu desci. E por causa das suas palavras é que eu vim. Será que nós podemos crer que isso acontece? Pelas palavras de um homem, existe no capítulo 10 de Atos, um homem, ele não era discípulo de Jesus Cristo, ele não era judeu, ele não cumpria a lei de Moisés, ele não adorava o Deus de Abraão, mas ele era religioso. A Bíblia diz que ele era temente a Deus, com toda a sua casa, piedoso, que dava muitas esmolas aos pobres e de contínuo orava a Deus. Só que a oração dele não chegava diante de Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo já tinha vindo. E a partir do momento que Jesus Cristo veio, toda a oração para alcançar o trono de Deus tem que vir através de Jesus. O pobre do Cornélio orava de contínuo. O que é que acontecia? A oração dele ficava batendo, mas não entrava. Ficava lá. Um dia, este homem insistia tanto que Deus mandou um anjo. Isso está escrito no capítulo 10 de Atos. Vai lá, diz para Cornélio, para ele mandar mensageiros a Jope, para chamar Simão Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor, cuja residência fica à beira-mar. Olhe bem. Esse homem morava em Cesareia Marítima, porque tem a Cesareia de Filipe, que fica na cabeceira do Jordão. Ele morava em Cesareia Marítima. Você sabe quem morava em Cesareia Marítima? Filipe, o evangelista. Mas Deus disse, manda mensageiros a Jope, que já fica 2 dias de viagem para ir, 2 para voltar. E manda chamar Simão Pedro. Manda chamar Simão Pedro. Ele mandou. Ele disse,
esse Simão Pedro deve ter alguma coisa muito importante para dizer. Porque, olha, o anjo veio me dizer para eu mandar buscá-lo. Olha, enquanto as ordenanças dele foram para Simão Pedro, ele reuniu toda a casa, todos os amigos, toda a família. E quando, depois de 4 dias, porque eram 2 para ir, 2 para voltar, eles chegaram, Pedro disse, por que o Senhor me mandou chamar? Ele contou a experiência para Pedro e disse, fizeste bem em vir. Agora estamos todos aqui, na presença do Senhor, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte de Deus. Pedro começou a falar, o que é que Pedro tinha para entregar? Jesus. Aí a Bíblia diz no versículo 44 de Atos 10, Pedro ainda falava essas coisas quando o Espírito Santo caiu sobre todos que ouviram a palavra. Todos agora são de Jesus. Agora a oração deles não fica mais batendo, ela vai direto para o trono de Deus. O que eu quero dizer é que Deus, Ele está atento à nossa oração. Deus está atento ao nosso relacionamento com Ele. Infelizmente, Ele está atento à nossa indiferença. Indiferença. Eu me lembro de uma vez que o meu ministério estava assim, de vento em popa na favela, e eu ia para lá de madrugada, e eu orava com Gari, eu orava com todo mundo, eu estava uma festa, eu estava achando ótimo, estava me achando a mulher do poder. Mas acontece que o meu relacionamento de oração é sempre de madrugada. Quando foi um dia, eu já estava descendo, já tinha feito minha madrugada na favela, já tinha orado com Gari, já tinha feito tudo, que eu venho descendo assim, o Morro Dona Marta, morro, fica em cima, olhei lá para baixo, vi o cemitério de São João Batista, vi tudo, eu disse, Senhor Jesus, estou com saudade das nossas madrugadas. Eu não ouvi nenhuma voz, eu não tive nenhuma visão, mas eu percebi, eu também. Tomei um susto. Nunca mais que eu saí de madrugada para fazer nada. Fico com Ele. Por que será que você quer desenvolver um relacionamento sem comunicação? Você não está namorando? Por que quer casar? Não namore. Não converse. Não mande mensagem. Não receba mensagem, eu quero saber se vai dar certo. Precisa de comunicação. A Bíblia diz que todas as coisas Deus fez por intermédio da comunicação, e sem a comunicação, nada do que foi feito se fez, porque a vida está na palavra. Então, aqui você vê a oração, o desejo do coração de Daniel, quando ele abriu a boca, e ainda é dito para ele, por causa das tuas palavras é que eu vim. Olha o que acontece com as suas palavras. Você move os céus com a sua palavra. Mas isso agora vai ocupar um pouco do nosso tempo. O príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Vamos ver. Isso daqui tem levado muitas pessoas a fazerem confusão e acharem que cada país tem o seu príncipe espiritual. Eu não sei. Eu só sei o que está escrito aqui, daqui eu não saio. O anjo está dizendo para Daniel, praticamente pedindo desculpa. Olha, Daniel, quando você começou, a ordem foi liberada e eu vim trazer, mas eu fiquei impedido 21 dias.
3 semanas. Por isso que eu demorei praticamente. O anjo está pedindo desculpa. Deus manda a resposta, ela vem o anjo Gabriel. O principado que está sobre a Pérsia, está escrito aqui, impediu, coalhou os céus da Pérsia. Vamos falar um pouquinho sobre isso. A Bíblia fala em Efésios 6, Efésios é uma carta que Paulo escreve, que ele nos dá muito conhecimento sobre as regiões espirituais. Porque Éfeso era um lugar muito, muito acirrado com coisas do mal. Por causa do templo da grande Diana, é interessante porque quando Jesus Cristo dá a carta para a igreja em Éfeso, ele diz, se tu não te arrependeres, moverei do lugar o teu candeeiro. Parece que eles não arrependeram. Hoje você chega em Éfeso, só tem mesquita, não tem igreja cristã. Uma cidade tão abençoada. Paulo foi pastor em Éfeso. Ele lecionou muito tempo na escola de Tirano. João foi pastor em Éfeso. Timóteo foi pastor em Éfeso. Apolo lecionou em Éfeso. João, Paulo, Timóteo, Tito. Tanta gente boa pastoreando a igreja em Éfeso. Não podemos esquecer também de Epáfras e de Priscila ali. E como é que de uma hora para outra aquilo tudo se acaba? Falta de arrependimento. Esse povo, aqui em Éfeso, Paulo fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades e dominadores do mundo tenebroso e forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aqui Paulo traz um conhecimento que poucas vezes nós encontramos na Bíblia tão claro. Aqui ele fala de principado. Você sabe o que é principado? Principado é um lugar dominado por um príncipe, onde um príncipe é entronizado. Aqui no Ocidente, nós temos poucos principados. Nós temos o Principado do Vaticano, cujo príncipe é o Papa. É ele que manda, é ele que é o encarregado ali. Ele é o monarca do Vaticano. Nós temos o Principado de Gales, cujo príncipe agora é William, o neto da falecida Rainha Elizabeth. Principado de Gales. Nós temos o Principado de Mônaco, cujo príncipe é o Grimaldi. Nós não temos. Então, o rei, o monarca, é um príncipe. No Oriente, nós temos muitos. Nós chamamos emirados. O príncipe é conhecido como emir. Abu Dhabi, Dubai, Bahrein, Catar, Omã, Kuwait, Dubai. Temos muitos emirados, muitos principados. Mas aqui ele está falando de o príncipe do reino da Pérsia. Ora, para resistir a um anjo, tem que ser um principado espiritual. Então, significa que o principado espiritual que estava sobre a Pérsia estava de olho na vida de Daniel. Este homem move os céus. E a gente tem que abrir os olhos com ele. Não é contra o mendigo que está lá na rua, é com ele, porque a palavra dele move os céus. E quando vem a resposta, o príncipe do reino da Pérsia coalhou seus demônios todos, suas forças sobre os céus da Pérsia. Chamou suas potestades, chamou seus príncipes, chamou sua potestade. Potestades são poderes, exércitos, tudo organizados. Governadores ou dominadores. Cada potestade distribui os seus blocos de governadores
dominadores. Você domina essa área, você é essa, você é essa, você é essa. E cada um tem suas forças espirituais do mal nas regiões celestes. Irmão, que é isso? Está escrito. Está escrito. Está escrito. O que está escrito é para nós. Então, quando Daniel estava na Pérsia, quando veio o anjo, fecharam os céus. Vai ficar aí, porque você não vai chegar. Para quê? Para que Daniel não tivesse a resposta. Eles não fizeram Daniel cair em adultério, nem roubar, nem entrar na imoralidade sexual, mas eles não queriam outra coisa senão que Daniel desistisse. Quantas vezes você ora e ora e ora e ora, e você desiste? Por quê? Não é culpa de Deus. É que você desistiu. Pense bem, logo no primeiro dia que Daniel começou a orar, a resposta veio. Os céus se fecharam. O anjo está lutando para lá, lutando para cá, lutando para lá. 7 dias, Deus olhou. O anjo continuava lutando. Mas Daniel estava lá na beira do rio Tigre, lamentando, orando. Estava lá, jejuando. 7 dias mais, 14 dias, Deus olhou. O anjo estava lutando. Daniel estava orando. Não desistiu. 21 dias, Deus olhou. Daniel estava orando no mesmo lugar, jejuando. Deus disse, Miguel, vai lá. Miguel chegou lá, acabou. O anjo desceu. Porque Satanás não tem poder contra 2 anjos de Deus. Mas contra um ele fecha. Quantas vezes, meu irmão, você desiste da oração? Ou então a sua mente fornece aquela desculpa nojenta. Deus não é surdo. Ele está esperando a hora de te atender. Deus não tem que esperar hora nenhuma. Você vai orar. Você vai orar. Você não vai desistir de orar. Sempre. Sem desistir. Sem desistir. E na hora certa, Deus manda Miguel. Acabou. Quando o anjo chega, ele diz, olha, Daniel, desde o primeiro momento em que aplicaste o coração a compreender e humilhar-te perante o Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é o que eu vim. Mas, ele está se desculpando. O príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias. A partir do capítulo 10 de Daniel, a profecia forma um bloco. 10, 11, 12 é para o teu povo, Daniel. É para o Israel. Não tem nada a ver com a igreja. Às vezes as pessoas misturam, não. O anjo é muito claro. Para o teu povo. Porque a visão se refere a dias distantes. A Bíblia diz que Daniel, quando ouviu aquilo, ao falar ele comigo essas palavras, dirigiu o olhar para a terra e calei. Não é? Agora nós vemos. Ele vem, ele vai trazer a revelação exatamente das 70 semanas de Daniel. Mas ele diz uma coisa interessantíssima para Daniel. Ele diz no versículo 20, sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas,
E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. O que significa? Existem pessoas que acreditam piamente que sobre cada nação existe um principado do mal. Aqui nós sabemos que tem na Pérsia e sabemos que tem na Grécia. Eu tenho muito medo de estabelecer teologias. Eu tenho muito medo. Por quê? Uma coisa eu sei. Quem estava na direção de tudo isso, seja príncipe da Pérsia, seja príncipe da Grécia, um homem pecador na terra resolve orar e Deus vai mandar a resposta, custe o que custar, bote quantos príncipes quiser, mas a resposta vai chegar. Se você permanecer na oração, se você buscar do Senhor, se você se mantiver no lugar da oração, meu irmão. Quando nós vemos essa questão dessa batalha espiritual, as pessoas fazem uma confusão tão grande. Batalha espiritual não significa sair expulsando demônios. Jesus Cristo nos deu autoridade para expulsar demônios. Nós temos autoridade no nome de Jesus. Mas acontece que nós precisamos saber que, como diz a Bíblia, como Jesus disse, existem demônios que só saem mediante jejum e oração. Olha a questão de Daniel. Daniel estava orando, Daniel estava jejuando e ele obteve isso tudo. Mas acontece que nós não temos procurado a nossa vida de oração. Deus é dadivoso, Deus é bom, Deus quer dar, Ele quer nos contar as coisas. Mas acontece que nós não nos colocamos na situação certa, nós não nos colocamos na posição certa para receber. Quantas vezes você passa dias sem tirar o tempo para orar? Por quê? Eu não sei como você não tem condição de ficar todos os dias 15 minutos falando com Deus. Mas você quer passar a eternidade, você não vai aguentar. Você não vai aguentar, você não aguenta 15 minutos. Mas, irmã, eu não tenho o que dizer. Como? As pessoas me dizem, irmã, o que a senhora fala quando está com Deus? Eu digo, não é da sua conta. Não é da sua conta. Mas, irmã, eu falo e acabo. Aí é que está. Porque você acha que Deus é um balde de lixo, onde você chega lá, joga o seu lixo e acabou. Ele se vira, não é. Orar é abrir o coração, é derramar a alma, é liberar as suas entranhas diante de Deus, as suas entranhas espirituais. Quando nós olhamos para certos homens que oraram na Bíblia e a resposta que veio deles, nós vemos por que é que esses homens estavam conectados com Deus. Nós esquecemos esta visão de Daniel, para mim é uma das máximas que tem na Bíblia. Uma das visões máximas de oração. É preciso que você se prepare. Preste atenção. Você vai amanhã encontrar com o Trump. Você está acostumado a sair todos os dias de manhã e ir para o seu trabalho. Você põe uma botina, sua calça jeans, casaco de trabalho, seu capzinho, vai embora, porque você vai encontrar com o seu patrão. Mas se ele disser amanhã, você vê que você vai ter uma entrevista com o Trump, o sapato vai ser engraxado, a roupa vai ser bem arrumada,
Tudo por quê? Porque você tem uma noção de que você vai estar com o presidente da maior nação da Terra. Quando você pensa que você vai encontrar com Deus, a diferença é que Ele é o Senhor de todo o universo e Ele é seu Pai. Mas é preciso que você vá como Jesus disse, olhe Jesus. Nós temos um exemplo de oração em Jesus, lá em João 7, quando ele simplesmente para e ele diz, Pai. Pai. João, desculpa, eu estou aqui ainda em Atos. Eu quero que vocês vejam isso aqui. João, capítulo 7, 17. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho para que o filho te glorifique. A glória primeiro vem de ti para mim. Eu sou teu filho, mas a glória primeiro vem de ti para mim, para que eu possa dar a ti. Primeiro eu tenho que receber, para poder dar. É interessante. Às vezes nós chegamos para Deus como se Ele tivesse todas as obrigações conosco. Mas não é assim. Existe uma batalha espiritual que se trava nas regiões celestiais, quando Deus está mandando alguma coisa específica para a sua vida. Você já pensou o desenrolar de uma batalha de anjos que existe para lhe livrar durante o dia? A Bíblia diz que anjos são ministros de Deus a favor daqueles que hão de herdar o livramento. Quando você se move na terra, meus irmãos, existe uma batalha espiritual, existe um desenrolar de anjos, existem forças espirituais do mal que estão tentando prejudicar o seu caminhar. Você só tem que ter os olhos fixos no propósito de Deus. Eu tinha um ETA para vir para cá, mas o meu ETA eu olhei, e o vencimento dele é 2027. Quando eu saí em outubro, ou setembro, sei lá, saí da Europa, o homem, você sabe como é português, né? Assim, muito delicado. O que é que a senhora vai fazer com esse passaporte? Eu disse, o passaporte é meu. Não tem mais lugar para carimbar. Onde eu vou carimbar? Eu não podia fazer graça ali, afinal de contas, ele tinha que achar um lugar para carimbar, que eu queria sair de Portugal. Não tem mais lugar, a senhora vai ter que procurar outro passaporte, tudo mais. Eu fiquei com a cara de santinha, sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Aí, passamos, eu disse, Ângela, vou ter que fazer outro passaporte. Meu passaporte só vence em 2027, mas já que não tem lugar para carimbar, eu vou ter que mandar fazer outro. Ela disse, tudo bem. Chegamos no Rio, a Ângela descobre coisas do Arco da Velha. Ela disse, mamãe, a Polícia Federal está sem dinheiro, vão parar de emitir passaporte. E é. Aí eu disse, então vou correr para mandar fazer o meu antes que não emitam. Bem, fui tirar as providências, tirei passaporte novo, logicamente anularam o antigo. Eu venho para o Canadá, mas o meu ETA é válido até 2027. Eu cheguei aqui abafando. O meu ETA é para 27. Tudo certo. Só que o ETA é conectado ao passaporte antigo. Só que eu, essa bichona, não sabia. Agora, olha, eu tenho hábito de chegar nos lugares adiantados. Aí começou a angústia. E daqui, dali, eu sei que a Ângela se virou, a moça fez o ETA lá no Brasil, mandou para nós. Depois teve outra coisa.
alguma coisa mais para atrapalhar a viagem. Eu disse, olha, nós precisamos andar na frente. Já pensou se eu chego com tudo certo na hora? Estava tudo certo, mas não era suficiente. Nós precisamos estar na frente. Na frente. Existem pessoas que dizem, mas por que a senhora vai tão cedo para o aeroporto? Eu digo, aeroporto é lugar de entrada e saída de cidade. É porta de entrada e saída. Eu sento ali, passo uma pessoa, vem no meu coração, ela está viajando porque tem alguém doente na família. Eu oro. Passa outra pessoa, essa pessoa está correndo porque ela está em débito de alguma coisa. E assim, as necessidades vão chegando e eu vou orando. Você é filho de Deus na terra agora. Daniel não estava orando por ele, não. Daniel estava orando pelo povo. Daniel estava orando pelo povo de Israel. E toda essa trama infernal fechou os céus para que ele não recebesse a resposta. Em que é que isso ia prejudicar? Mas você veja que Satanás se envolveu todinho para que Daniel desistisse da oração. 3 semanas envolveu principados, potestades, dominadores, forças espirituais do mal, nas regiões celestes, uma pleiade de demônios, seres espirituais do mal. Para quê? Para fazer um filho de Deus desistir. Quantas vezes você desiste e diz, tem nada demais, já orei demais. Que tal? Existe uma força contrária para que você não continue. Quando você estabelecer no seu coração de orar, você vai perceber, você vai lembrar dessa véia aqui. Estou lhe dizendo, você vai lembrar que tudo que vai chegar no seu coração é para você desistir. Já está bom? Deixa para depois. Porque a força do mal que vem é para você não continuar. Porque é Satanás, é horrível que você se comunique com seu Pai do céu. Porque é através da linha da comunicação que vem a vida. A Bíblia diz que no princípio era o verbo. A palavra. A palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio da comunicação, e sem a comunicação, nada do que foi feito se fez, porque a vida estava nele. Olhe bem aqui uma coisa. Lá no início de Gênesis, está escrito assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Difícil para mim isso. Mas a Bíblia está dizendo. Havia trevas sobre a superfície do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. O que é que o Espírito de Deus fazia ali tomando conta? Se lá embaixo era o caos. Quando você lê isso no Bereshit, que é o Gênesis hebraico, você vê que o Espírito Santo tomava conta com atenção para que nada acontecesse. O Espírito cobria, o caos estava lá embaixo. Um dia Deus vem com a palavra e diz, haja luz. Pá! Houve uma explosão. O caos foi embora. O cosmos começou. Daí em diante, Deus vai trabalhar com uma equação. Espírito mais palavra igual explosão de vida. Não vai mudar. Espírito mais palavra igual explosão de vida. No ventre de Maria, o anjo Gabriel trouxe, entre tantas coisas que ele falou com ela, ele disse, terás um filho. A palavra caiu no ventre dela.
Ela disse, como se fará isso se eu não conheço varão? O anjo disse para ela, Maria, o Espírito Santo te cobrirá. E o ente que de ti nascer será chamado Filho do Altíssimo. Ela pensou e disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se-me segundo a sua palavra. A palavra estava lá, o Espírito Santo cobriu, Jesus. Palavra mais Espírito, explosão de vida. Discípulos de Jesus Cristo. Ô, raça difícil. Difícil. 3 anos, pastor, estudando a palavra com Jesus. Parece crente. 3 anos estudando a palavra com Jesus. Ora, Jesus Cristo é Deus, vestido de homem. Você já pensou o que é você estudar a palavra de Deus com o próprio Deus? 3 anos. Para que é que eles prestaram? Para nada. Eram confusos, briguentos, criavam confusão. Jesus Cristo, quando ressuscita, apareceu no meio deles e diz, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as... Agora não. Permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles não prestavam para nada. Eles tinham só a palavra. Vão com Jesus, leva para Betânia, chega lá, Jesus sobe aos céus, voltaram morrendo de medo dos judeus, se fecharam num lugar. A Bíblia diz 10 dias, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente ouviu-se um som do céu, como de um vento impetuoso que encheu toda a casa, apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, que pousou uma sobre cada maneira. Essas línguas de fogo, a presença do Espírito Santo vem sobre a palavra. Quando o Espírito Santo vem sobre a palavra, o que vai acontecer? Explosão de vida. Pá! Eita! Eles abriram as portas. Eles começaram a falar das maravilhas de Deus em variedade de línguas. Vou dizer uma coisa para vocês. Eles sabiam tanto a palavra, que Pedro, no dia de Pentecostes, Pedro recitou a profecia de Joel, de cor. Ele não aprendeu aquilo nas redes de pesca. Está vendo? Ele recitou de cor. Se você fizer uma comparação, 3 anos com Jesus, com a palavra, eles não fizeram, não prestaram para nada. 3 horas com o Espírito Santo sobre a palavra, eita, já 3.000 almas tinham saído do inferno, já aceitaram Jesus, eles botaram o mundo de cabeça para baixo. 3 horas, Espírito com a palavra. Maravilha, não é? Esse é o nosso chamado. Essa é a nossa vocação. No dia em que você se rendeu a Jesus Cristo, o seu nome foi registrado no livro da vida do Cordeiro para a eternidade. Você foi feito filho de Deus. Lhe foi dado o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. Irmã, não é possível. Então se renda a Jesus Cristo. Mas, irmã, tenho maus pensamentos, isso é problema seu, mas o Espírito na sua vida depende de você ter se rendido a Jesus Cristo. Agora, preste atenção. O Espírito Santo está na sua vida. Cadê a explosão? Está faltando o quê? Palavra. Está faltando palavra na sua vida. Busque a palavra. Ore a palavra. Leia a palavra. De preferência, leia a palavra de Deus em voz alta. Que você possa ouvir. Porque quando você lê e ouve, você exercita a memória visual e memória auditiva. E assim, quando você chega diante de Deus com a palavra dele, você chega com Jesus, porque Jesus é a palavra de Deus. Daniel
resistiu. Jejuando, orando, ele diz, lastimando, chorando, 21 dias e o capeta pirraçando, segurando a resposta. Não desista do lugar da oração. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.